amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão Entre Amigos. E eu vou dizer para vocês que eu estou cada vez mais apaixonada com esses diálogos sinceros e transformadores que estão acontecendo aqui no nosso podcast. E hoje a minha amiga convidada é uma amiga que tem uma energia, assim, incrível, né? A nossa energia super combina. É a Kelly Wozniak. Tudo bem com você, Kelly? Tudo bem, querida. Nossa, muito feliz. Muito obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar muito aqui. bem-vinda. Tô muito feliz que você está aqui também. Se apresenta para nós, por favor, Kelly. Com certeza. Então, eu trabalho como gerente de negócios digitais, eu trabalho numa instituição financeira e eu sempre trabalhei também com educação. Trabalhei durante quase 10 anos, né, com educação, dando aula na universidade. Eu sou formada em administração e hoje eu consigo trabalhar dentro da empresa, né, pela universidade corporativa que tem dentro da empresa onde eu trabalho, a instituição financeira. Também trabalho com educação e trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Tenho uma equipe hoje de 8 pessoas que eu desenvolvo, enfim, trabalho com vendas na área comercial. E eu sou muito feliz, sou muito realizada profissionalmente. Ai, que legal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico. O título do nosso podcast é a escolha da não maternidade, né? Amor, autonomia e tabu. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema polêmico? Porque essa escolha, muitas vezes, é uma escolha que ela é uma escolha que é criticada, é uma escolha, enfim, né? Que tem muitas questões por trás, né? Onde nós vamos estar abordando hoje aqui nesse podcast. Então, se você quer entender um pouquinho, né? Se você tá, enfim, 20, 30, 40 anos, não importa. Pensou em ter filhos, pensou em não ter filhos, fica com a gente até o final, que vai valer a pena esse nosso bate-papo. Kelly, o que significa o conceito de maternidade não voluntária? Conta pra nós um pouquinho. Na verdade, assim, preciso pontuar essa questão do questionamento do voluntário, né, ou não voluntário. Porque eu, na minha vida pessoal, inclusive, passei por essas duas fases. O não voluntário é quando você, na verdade, quer ter filhos, imagina em formar uma família, ter filhos, e aí você vai tentando e por algum motivo, questões, N fatores, você não consegue. Eu diria que você tem o desejo e você não consegue, seria não voluntária. E voluntária é quando você chegou um momento da sua vida, por N motivos também, aí tem N fatores que a gente vai falar aí durante a conversa, você simplesmente decide não maternar, não ser mãe. E digo não maternar porque a gente não vai falar aqui só de gestar, né? E sim de maternar, porque você pode ser mãe de várias formas. Sim. Né? E essa questão é uma decisão consciente, né? Uma tomada de decisão consciente, voluntária. Exato. Você, a análise, né, me ajudou muito, mas geralmente são vários contextos, vários fatores da sua vida que você vai colocando numa balança, né? Vai pesando. E você responde, né, aos teus desejos, às tuas perguntas, né? Então, vai me fazer realmente feliz eu ter filhos? Qual é o pilar da minha vida de sustentação? É o profissional? É a família? No meu caso, o profissional sempre tomou uma forma muito maior, assim, né? Então, sempre gostei muito da minha profissão, de trabalhar. Então, eu vi esse um dos fatores que me levou a focar mais no profissional e não tanto na parte maternal ou formar família. Porque existe, né, a gente tá falando aqui que existe essa diferença, então, em quem pode ter filho e quem não pode ter filho. Então tem a questão, né, de eu escolher não ter, mas Exato. Também tem a questão de eu querer ter e não poder ter filho, né? Vamos falar um pouquinho dessa diferença, né, Kelly, se você quiser trazer um pouquinho a tua história com também. Certeza. Eu tive alguns momentos na minha vida, né? Na época eu fui casada durante 15 anos, então nesse momento, enquanto casada, eu realmente, né, ali dentre aquela situação, aqueles fatores que eu estava envolvida, eu tive a vontade de ter filhos. Eu pensei, bom, estou casada, né? As pessoas à minha volta, amigos, enfim, todo mundo tendo filho, 30 e poucos anos, e aí muitas pessoas me falando, olha, né, você tá com 30 e poucos, né, Tá na hora, aquela cobrança social, né? Exato. E aí, sim, por que não? Não, vou ter sim e tal. E aí eu tentei várias vezes, né, eu tive 3 perdas gestacionais, tive 3 abortos espontâneos, houve ali toda uma dor, um sofrimento, né,
com as tentativas, com tudo aquilo, uma dor, assim, uma cobrança, uma culpa por não gestar. Nunca encontrei nada, né, que me dissesse que eu tivesse alguma situação, algum problema de saúde, alguma situação. Nada, né, nem minha e na época do meu esposo, né. E aí aquilo foi e eu percebi que de repente eu me separei depois por outros motivos. E aí quando eu quando eu estava pouco tempo depois de separada, eu até encontrei uma outra pessoa. E eu pensei, bom, e essa pessoa queria ter filhos, né? Até queria ter uma vida a dois e formar família e tal. Eu pensei, por que não, né? Vou dar continuidade. E aí de repente, no processo ali todo de autoconhecimento, eu acho que o fato também de eu estar solteira, estar num processo de autoconhecimento, eu comecei a perceber, mas peraí, eu nunca me perguntei se eu realmente queria, se ele era um desejo genuíno da Kellen. O que estava me fazendo feliz naquele momento? Não era formar família, não era ter filhos, e sim profissionalmente. Tava vindo muitas oportunidades e aquilo sempre... E aí eu comecei a me perguntar. E aí eu pensei assim, não, mas não é isso que eu quero. E os meus valores também, muitas coisas afloraram com relação também à minha mãe, à minha infância. Vem essa raiz também, né, familiar. E até isso é interessante até eu falar, porque tanto da parte da minha família, quanto da parte da família do meu esposo na época, eu não tive nenhuma cobrança, nenhuma pressão, sabe? Não tive isso. Era mais o meio que eu estava inserida e aquela questão assim, não tem que ter. Por que não vai ter? Você tá casada, né? Todo mundo tem à sua volta. É normal ter filhos e tal. Claro que na época também o meu esposo queria, né? Enfim, normal ter. Por que não ter? Mas eu nunca me questionei sobre o meu real desejo. E aí a pergunta foi, eu nunca quis ter bebês. Só que isso era uma coisa que talvez inconscientemente eu já sabia, mas aí vem a culpa, vem o absurdo, dizendo, como assim não vai querer ser mãe? Como assim não vai querer gestar? Como assim não, né? Tanto é que na época que eu tive as perdas, né, posteriormente, a gente chegou a conversar, a gente chegou a começar o processo de adoção, né, enquanto eu tava casada. E foi um processo que eu lembro que eu percebi também que ia ser muito doloroso, né? Quem já participou do processo de adoção, ele é um processo longo e também muito doloroso, tá? Não é um processo fácil. Então eu pensei assim, não é a escolha que... E a escolha, quando a gente fala da escolha, né, Kelly, eu acho que é importante aqui, tá falando para quem está nos ouvindo, sim. né, que a gente tem que ter realmente, né, no sentido assim de pensar a respeito dessa escolha. No meu caso, por exemplo, na época eu tinha certeza que queria ser mãe, sempre quis ser mãe. E eu acredito que eu não tinha essa dúvida de ser mãe. Sim. Porém, eu idealizei ter 2 filhos, um menino e uma menina, né? Eu tive aquela idealização. E a minha escolha de ser mãe, quando você escolhe ser mãe, você não sabe qual é o filho que vai vir pra você, como que ele vai vir pra você. Exato. E veio o Léo, né? Então eu sou mãe de um menino especial, enfim. E quando, lógico, né, eu descobri isso, eu tive que redefinir. Então não era a mãe típica, né? É a mãe atípica. Exato. E como isso é importante também, porque quando a gente escolhe ser mãe, a gente escolhe ser mãe, né? E viver com a aceitação daquele filho que vai vir da forma que ele vier. Então, é importante estar falando sobre essa questão de escolha mesmo, né? Eu não tenho dúvida, sou realizadíssima com o Léo, quem convive sabe, né? Verdade, muito! toda essa mãe corujíssima! Mas, ao mesmo tempo, também, mesmo escolhendo ser mãe, e sendo mãe do menino especial, eu também não deixei de me escolher como mulher, como profissional. Então, tudo isso é algo que a gente precisa entender e saber, né? Esse equilíbrio é sensacional, assim, ter esse equilíbrio. Hoje eu falo isso com uma tranquilidade muito grande. Eu ter me escolhido. E algumas pessoas, às vezes, falam, que egoísta, né? Já ouvi isso de muitas pessoas e, às vezes, aí, até ouvindo outras mulheres, né? Relatando os seus casos pela não escolha. Não é egoísmo. É só simplesmente uma escolha de você ter determinadas liberdades que com o filho possivelmente não teria. Liberdade tanto profissional, de escolhas profissionais mais avançadas. A gente não tem... Sabe que para a mulher é um pouco mais restrito profissionalmente muitas vezes por conta disso, e sempre a mulher vai escolher a família e os filhos. Ele vai
vir em primeiro lugar, não que você tenha que deixar a vida Sim. profissional, mas ele vai vir em primeiro lugar, né? Se ela tiver que escolher, ela vai escolher possivelmente pro lado do filho, né? Da família. Então, são escolhas que eu não quis abrir mão, né? Também de me cuidar, de ter tempo pra mim, de fazer as coisas que eu gosto na hora que eu quero, na hora que devo. Questões financeiras também, E né? tá tudo Questões bem, né? É importante entender essa escolha. O importante é você arcar com essas escolhas. Porque eu também tive muita dor nessa escolha. Sim, não sim. foi fácil pra mim. É uma coisa assim, beleza, então vamos viver aí, né? Não é isso. Mas hoje eu arco com essa escolha e sou feliz com ela. Perfeito. É isso que é importante. E a gente sabe, então, que tem uma questão cultural por trás, né? Como que a cultura ensina que ser mulher, né, tem que ser mãe, né? Para ser mulher tem que ser mãe. E vamos falar um pouquinho sobre isso, Kelly. Como que você, né, vê isso e como que tudo isso é passado pra gente, né, enquanto mulher? Com certeza. Há muito tempo, né? A gente sabe aí, não tanto tempo assim, né? A visão da mulher a mulher é um útero, né? A mulher, ela nasceu para gerar. Né? Ela tem que gerar. Como assim não vai gerar? Ou não vai maternar? Ou não vai sentir vontade de maternar? Minha avó teve 15 filhos, pense, né? A minha outra avó, 11. E, né, a gente vem nessa questão, assim, quando, por exemplo, eu casei, quantos filhos? Você vai ter? 2, 3? Agora a gente já tá falando com pessoas que decidem não ter filhos, né? Então, vem uma questão, né, de geração cultural. Exato, e tem a questão das informações, né, da maneira que a informação hoje chega até a gente, a oportunidade que a gente tem de debater o que a gente tá fazendo aqui, conversar, né, e tantas outras formas, né, a internet propiciou muito isso. Mas existem N fatores aí, o religioso é um deles, por exemplo, a raiz familiar também, tá? A base familiar também, que aí, né, falando antes ali no início, né, com relação às pressões que se tem, mas também tem o efeito contrário, que muitas vezes a decisão de não ter é exatamente do espelho que você tem, ou da sua própria mãe, da sua avó, né? A minha mãe sempre teve uma fala muito forte com relação a isso, que em algum momento atrás eu não entendia, né, que ela falava, se eu pudesse voltar atrás eu não teria filhos. Aquilo me magoava, doía. Mas com muita terapia e análise eu entendi que estava falando de mim. Ela não estava dizendo que ela não deveria ter tido a Kellen e que ela não fez ela feliz. Né? E que não amava. É que ela fez uma escolha ou não escolha, que naquele momento, enfim, ela fez as escolhas dela, mas que ela julgou que não era uma escolha que ela queria, que ela não foi feliz com aquela escolha. Só isso. Então, tem essa raiz familiar também que ela corrobora muito, tanto para a escolha de não ter, quanto para a escolha de ter. Por isso que aí entra a questão do desejo do que eu quero. Tenho sim o peso do balanço dos meus valores, tudo aquilo das experiências de vida que a gente tem, mas eu tenho o meu desejo. E é esse que ele precisa sempre seguir, porque o desejo ele tá muito ligado com o teu propósito de vida. Vânia, eu acredito muito nisso. Sim, também acredito muito no propósito. E o propósito de vida, ele tá muito mais em o que vai impactar na vida dos outros do que você vai fazer com o teu propósito do que com o seu próprio, sabe? Sim. E como a gente tá falando aqui, né, que você falou da questão da família, da religião, tem a mídia também, então são questões que impactam, né, nessa ideia de ter ou não ter filhos. E frases como, por exemplo, você vai se arrepender, ou quem que vai cuidar de você quando você estiver na velhice, né? Ou é só uma fase. Então são frases que a gente, né, a gente deve ter escutado, você já deve ter escutado. Eu já escutei muitas vezes, né? E como que isso impacta, né? Qual que é a sua percepção de tudo isso? Então, já ouvi várias vezes essa questão de quem que vai cuidar de você? Muitas. E isso, eu penso assim, se você escolher maternar, imaginando já em colocar peso em cima de uma outra pessoa para te cuidar, ou que ela te deve algo, então talvez maternar não é o que você quer. Porque eu penso que o conceito de maternar é o amor incondicional, sem esperar nada em troca. Isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu tenho essa maternidade com o Léo, porque eu não posso esperar nada em troca. Exato. Mesmo. Então, assim, e é injusto. Eu acredito também que maternar é um talento, tá? Eu acredito que maternar, como qualquer outra coisa na vida, é você ter talento para tal. Eu tenho amigas que são sensacionais, que eu amo de paixão. Você é uma delas. E que materna lindamente, mas eu tenho amigas que eu tenho a sensação que elas brincam de boneca, porque, assim, elas fazem aquilo com
tanta paixão e elas vivem aquilo com tanta realização, é lindo de ver, mas é uma escolha que realmente elas fez a pergunta, isso, fez sentido para elas. E ela não vê, mesmo o cansaço, às vezes eu pergunto, nossa, como que consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? E por quê? Porque aquilo é bom para ela, faz bem para ela. Mas por isso que não pode ter esse peso, não pode pensar nesse jamais, sentido. Já tá errado. E mesmo assim, aquilo que eu comentei no início, é você sempre estar no outro e não em você. Então, se eu vou ter filhos porque eu quero dar um neto pra minha mãe, né? Quero dar um neto pra minha sogra, ou pro meu sogro, né? Ou eu quero ter filhos para me cuidar, ou eu quero ter filhos porque, imagina o que o pessoal vai pensar, Eu já né? ouvi assim, você tem que ter o segundo filho pra cuidar do Leonardo, e não me garante que o segundo filho também vai vir com autismo. Não tem como, entendeu? Você não tem como colocar, eu falei, não posso ter um segundo filho e colocar um peso no segundo filho que não cabe a ele, pode ser alguma. Não cabe a ele. E tem mais uma outra questão também, que muitas vezes acontece essa questão, eu vou ter um filho para ele me cuidar, ou para eu ter uma companhia, ou por, né, a gente ouve muito isso. Só que aí também tem esse peso transborda muitas vezes nos conflitos entre filhos e pais. Você deve saber melhor do que eu, né, no teu consultório. Provavelmente deve ter situações assim, e a gente vê que é muito comum, porque você criou uma expectativa naquele outro ser ali, ele não vai suprir a tua expectativa, muito provavelmente. E aí que se criam uns grandes conflitos aí entre, né, pais e filhos, e o que é tão ruim, né? Tão desgastante, né? E daí falando, né, tu acha que tem um gancho, né? Tem essa questão relacionada ao julgamento do outro, né? Você fala, às vezes eu vou fazer para o outro, mas ter esse cuidado também do medo de ser julgado pelo outro. Como que o julgamento do outro pode impactar nessa escolha, que é uma escolha, como eu digo, muito importante, porque se você escolhe ser mãe, não tem como você não escolher, não querer ser mais mãe. Então, como que esse julgamento, ele impacta? Porque também tem frases como, se você escolheu não ser mãe, você está sendo egoísta, né? Então tem frases nesse sentido, você está sendo imatura, né? Mas está dizendo isso agora, e depois, se você vai ter certeza em relação a isso, né? Então tem uma questão de julgamento. Tem, e sempre vai ter. Sempre sempre vai ter. A grande questão é a gente saber lidar com isso. Exatamente. Você com tranquilidade, porque se isso está muito claro, né, para você, se isso é uma dor, porque até é interessante pontuar aqui, quando a Vani me convidou, ela falou, olha, você vai ficar à vontade para falar? Porque a Vani, né, como amiga, acompanhou as minhas dores também, num período, né? E realmente eu falei, não, Vani, tá muito tranquilo, eu consigo falar com isso tranquilamente, porque isso está ressignificado, isso está colocado como uma escolha muito, muito clara para mim, e eu descobri o meu propósito, né? Que é, de repente, de certa forma, maternar, mas outras pessoas. De outra forma, De outra forma, né? Desenvolver outras pessoas, porque maternar é isso, é você desenvolver um outro ser humano melhor para o mundo. Né? Você tem como dar esse afeto, não necessariamente para um filho, mas você pode, né, vamos dizer assim, esse afeto que faz parte, né? Que não existe o instinto, né? Eu até estava lendo um pouco a respeito do instinto materno, o que é, o que não é, né? Enfim, se usa muito, né? Se usa muito isso. Mas eu acredito que é uma questão de dar afeto. E a gente pode dar afeto, se a escolha for não ser mãe, dar esse afeto de outras formas, né? Viver esse afeto, seja até com a gente mesmo também, entende? Ou na questão que você trouxe ali, né? Da educação, de você passar para outras pessoas nesse sentido. E tem os amigos, né, também, que hoje em dia não é o caso aqui, mas mesmo assim, às vezes também existem o mesmo comparativo para as pessoas que são solteiras, né, por exemplo, né, ou que decidiram não casar mais, ou não se casaram, enfim, por livre e espontânea vontade. Existe muito essa conotação, e os afetos, eles podem ser ampliados de várias outras formas. Com certeza. Certo. Esta é uma escolha, né, que ela pode vir de vários lugares. Agora resolvi dar um foco na carreira, como você mesmo colocou. Ou às vezes é uma escolha assim, eu quero ter liberdade, eu quero
enfim, não ter a responsabilidade de um serzinho. E tá tudo bem, entendeu? Então, e como essa escolha ela pode vir de vários lugares, eu acredito que a terapia nesse momento, até pra gente poder fazer uma escolha tão importante, ela pode ajudar muito, principalmente nesse autoconhecimento que vai influenciar nessa escolha. Conta pra nós, Kelly, né? Você até falou ali no início a questão da terapia, mas como que a terapia te ajudou nesse processo? Nossa, muito, muito. O processo terapêutico, assim, ele foi primordial, assim, eu diria que um divisor de águas na minha vida, sabe? Eu deveria ter começado antes. Então, assim, eu até iniciei um processo na época que eu tava tentando engravidar e tal, e eu confesso que eu fugi dele. Eu fugi na época porque acabava que eu tava, acho que com tantas feridas abertas, e eu acabei não prosseguindo, porque acho que aquilo não era o momento. Eu acho que... E aí depois pós-separação e tal, e aí que foi um encontro comigo mesmo. E aí eu percebi que eu precisava me conhecer. É como se eu tivesse reencontrando a minha identidade. Mais ou menos isso. E aí, sim, o processo terapêutico me fez fazer as perguntas. As tantas perguntas. Mas o que eu quero? Qual é o meu desejo? O que você realmente gosta, Kelly? O que você faz no dia a dia que te deixa feliz? E aí, a tal pergunta, né? Qual é o teu propósito de vida? Porque é forte você se perguntar o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Essa pergunta eu lembro que mexeu muito comigo, assim, nas salas de análises, e eu fiquei, assim, né? Um tempo, e isso tudo foi gerando respostas aos poucos. Como diz a minha analista maravilhosa, ela fala que a análise ela acontece fora e não no consultório. Então, essas perguntas, no dia a dia, elas foram sendo respondidas. Por isso que eu falei que um dos pilares da minha vida, eu descobri que realmente é a profissão, e que eu sou extremamente feliz porque na profissão, eu tenho o propósito de desenvolver outras pessoas. Dentro da educação, eu tenho a oportunidade de desenvolver outras pessoas melhores para o mundo. Aqui, eu falo com tanto amor, assim, de quem passou por mim como aluno, como acadêmico, e quem estiver me assistindo sabe disso, porque eles foram primordiais, assim, na construção da Kelly que eu sou hoje. Todas essas pessoas que passaram pela minha vida, elas me ensinaram alguma coisa. Então, essa troca maravilhosa de poder me desenvolver e desenvolver o outro, se eu puder deixar, né? Se eu puder deixar algo de melhor e fazer aquela pessoa ser um pouquinho melhor, o contexto onde ela estiver inserida, cara, eu cumpri o meu propósito. Sim. De repente não vou fazer isso maternando, tendo um filho, mas eu brinco que eu tenho os meus outros filhos por aí. Sim, né? E eu consigo fazer isso. E eu descobri isso na análise. A análise que me tirou a culpa como mulher de não gerar, a culpa de não ter sido, na minha visão, durante muito tempo um sofrimento que eu tinha muito de não ter sido a mulher perfeita, que não gerei, não dei um filho para o meu marido na época. Eu tinha essas questões comigo, que era muito dolorido. A gente mesmo se autopressiona, que a gente, né, como vem dessa questão cultural, como vem essa questão da mídia, da religião, sim, né? Muito, enfim, muito. A gente fica com os processos internos aqui, que se a gente não trabalhar isso... Exatamente, perfeito. A gente adoece, perfeito. A gente vive uma vida de sofrimento. Então, assim, a terapia, como você trouxe aqui, eu não estava pronta, é porque a terapia, ela é um processo. Eu sempre pontuo aqui, né? Saindo, eu sempre saio do consultório, mas trazendo o que acontece lá dentro muitas vezes. É um processo mesmo, Kelly, que muitas vezes ele não é fácil. Não, só que é libertador. Total. Entende? Total. Ele não é fácil. E acontece isso que você trouxe, não era o momento, é porque às vezes a gente chega e a gente vai ter que dar conta de algumas coisas dentro desse processo terapêutico que às vezes, não sei se eu quero. E como você falou, se eu soubesse, tinha feito antes. Mas naquele momento eu não estava preparada para dar conta disso. Depois, nesse outro momento, eu fui buscar. Porque eu precisava, eu via que tinha alguma coisa que aí que acontece terapia de verdade. Tá entendendo? Porque eu percebo também, tem muitos pacientes que chegam e às vezes eles não estão preparados mesmo, porque realmente é difícil aquele processo de descobrir algumas coisas, redefinir, não é tão simples assim. O ressignificar, né? O ressignificar. Nossa, essa palavra pra mim tem um poder, assim, sempre teve um poder tão grande, sabe, Vani? Porque realmente eu ressignifiquei a maternidade, a minha escolha, que às vezes
eu já ouvi, assim, de uma pessoa, tá, mas você, na verdade, você não escolheu, você não pôde ter filhos, né? Em determinado momento, sim. Eu tive um recorte na minha vida que eu não pude. Depois, eu pude ter escolhido de continuar. Porque, ok, eu poderia não poder ter filhos, mas eu poderia, mesmo sozinha. Muitas mulheres, e que eu acho isso muito, muito legal, quem realmente, eu quero ser mãe, qualquer forma vai ser. Vai lá, entra na fila de adoção sozinha, se for o caso, e consegue, e vai maternar, que é o seu sonho. Eu não era o meu caso. Eu poderia ter... Aí, naquele momento, eu escolhi. Foi uma escolha, mas né? por que ele virou uma escolha? A análise me ajudou muito a ressignificar o que eu queria, qual era o meu propósito de vida e o que me fazia feliz. E a liberdade é uma coisa que, pra mim, é um valor muito forte. Muito forte. A liberdade pra mim é um valor muito forte. E eu sei que se eu tivesse filhos, eu não teria certas liberdades que eu tenho hoje. Então eu tenho plena certeza e sou feliz com a escolha que eu fiz, exatamente porque eu me sinto livre pra viver as coisas que me fazem feliz. Isso. Perfeito, perfeito. E como você trouxe, existem outras formas de mulheres poderem estar demonstrando esse afeto. Você encontrou aí, como você acabou trazendo, né? Que a terapia te ajudou nesse sentido. Sim, muito, 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 muito. Como eu disse, o meu trabalho, né? E eu sempre busco estar melhor e melhorar, assim como as mães também fazem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Você se reconstrói, até porque as mães nascem junto com os filhos. Sim, né? Nasce filho, nasce uma mãe. Exato. Então, do mesmo jeito que a mãe também faz isso o tempo inteiro, né? Estuda também, lê, tenta trocar ideia com outra mãe, enfim, para tentar fazer o melhor que ela pode pelo filho, né? Da mesma forma, eu busco esses afetos, né? E tenho esses afetos tão lindos, assim, dos meus alunos, dos meus educandos, ou mesmo da minha equipe de trabalho lá na minha empresa, né? Que de certa forma, hoje eu trabalho, né? Desenvolvendo outras pessoas também. Então, isso me traz, vamos dizer assim, me preenche, né? Me preenche, não que não é, acho que talvez não seria preencher, mas seria, como eu digo, dar essa continuidade do afeto que não estava lá, mas estava até em outro lugar. É só isso. Então, maternidade é uma experiência profunda, certo? Mas não é a única da gente trazer essa intensidade como a gente colocou aqui. E o principal, Kelly, né? Como o objetivo desse podcast sempre tem, vamos dizer assim, a questão de trazer soluções de vida, que é esse o objetivo mesmo, sessão entre amigos, que é te trazer uma palavra, uma reflexão, contar um pouco da história da nossa vida. E o que eu quero deixar hoje para os ouvintes é essa questão do quanto é importante a escolha ser sua escolha, ela ser genuína, você poder refletir, você pensar em relação ao que você deseja, o seu propósito, seja ser mãe, se escolheu ser mãe, seja não ser mãe, se escolheu não ser mãe, mas que a gente possa ter esse cuidado e olhar pra gente, seja às vezes estar fazendo terapia se for necessário, pra gente poder fazer a escolha mais assertiva, mas que essa escolha venha da gente, né? E não venha de uma imposição, e não venha pra agradar o outro, porque quando a gente escolhe pra agradar o outro, aí eu vou dizer que a gente vai ter muita coisa para trabalhar dentro do processo terapêutico depois, entende? Porque escolher para agradar o outro, eu digo que não é uma escolha assertiva, às vezes vai trazer um peso para você. Então o que eu quero deixar hoje para os ouvintes é: para um pouquinho, pense, você precisa fazer uma escolha tão importante como querer ter filhos ou não querer ter filhos, que essa escolha venha. E lógico, quando você está numa relação, que isso possa vir a ser conversado, se ambos querem, se não, porque hoje em dia o que eu vejo, converso com muitos jovens e, né, eu tenho escutado muitos jovens realmente trazendo, olha, eu não tenho vontade de ser mãe, de ser pai, e tem os que têm vontade, querem ter 2, 3 filhos. Quando as pessoas se encontrarem, né, dentro ali, que iniciam uma relação, que isso possa ser falado, conversado. Enfim, isso é um propósito de vida de ambos. Muito. Nossa, e eu digo isso assim, ó, no meu casamento, eu confesso que, sim, existia algumas dificuldades, às vezes, da fala, até por essa culpa. É uma culpa, assim, não é, sabe, pisando em ovos, assim, porque é um assunto delicado e às vezes um não quer falar, outro não quer, mas vamos no fluxo, vamos indo no fluxo. E é errado, não é legal, realmente. O casamento, ele é uma sociedade, né, ele é uma comunhão ali e tem que se andar junto mesmo. E o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental para qualquer relação, aliás. Né? Isso. E para quem, independentemente, pode ter
ter filho, não pode ter filho, quer ter filho, não quer ter filho, mas que a gente possa ter essa escolha. Se a escolha não for, vamos assim, eu gostaria de ter filho e não posso ter filho, que a gente possa ressignificar isto. Sim. Que eu acho que é muito importante. No meu caso, eu ressignifiquei a minha maternidade. Eu não escolhi ser mãe de um menino especial, mas hoje eu vou ser bem honesta pra você. Hoje eu escolho. Não vejo a possibilidade de ter outro filho, porque hoje eu escolho, de verdade, porque eu ressignifiquei isso, né? A vida me apresentou. Sim. E hoje eu escolho porque eu sou uma mãe atípica, né? Eu falo com todo orgulho, com toda paixão, né? Muitas pessoas já acompanham aqui os perrengues que eu passo com o Léo, né? E às vezes eu olho e falo assim, gente, tô plena, mas é porque eu escolhi aquilo realmente, mesmo, verdade. Ela é muito maravilhosa, muito. Eu admiro demais, demais. E, enfim, que a gente possa, né, tá construindo aí uma sociedade que tenha o direito de fazer as suas escolhas e que essas escolhas possam ser respeitadas. Muito. Certo? Então eu quero agradecer, tá? Obrigada. Por você ter aberto um pouquinho aqui a tua história, amei, né? Ter falado um pouquinho desse assunto, que é um assunto polêmico, delicado, sim, certo? Sim. E agradeço quem ficou com a gente até o final. Espero que esse podcast tenha feito, né, sentido para quem ouviu. Se fez sentido para você, encaminha para alguém que também possa fazer sentido, certo? E eu espero vocês no próximo Sessão Entre Amigos. Muito obrigada, Kelly. Obrigada eu. E muito obrigada pessoal. Até, tchau, tchau. Tchau.